The Home Depot is the #1 name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more from brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Em casos assim como esse projeto de reforma do imposto de renda, sempre acontece, é uma dinâmica que sempre acontece, que é a seguinte: o projeto é lançado, o relator, né, o governo, o relator no Congresso apresenta lá o texto, diz quais são as vantagens e tal, aí o texto começa a ser analisado pelos especialistas, pelos interessados e tal. E agora já começa a surgir coisa. O Bernardo Api, por exemplo, está dizendo que estão fazendo a reforma às custas dos estados e municípios que vão perder receita, Miriam. E outros setores também já estão reclamando. Pois é, inclusive o Conselho, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda de Estados e do DF, o CONCEFAS, soltou uma nota falando que tem um atentado ao sistema federativo nessa reforma, na proposta como já está do substitutivo do deputado Celso Sabino. Isso é porque a redução do imposto de renda à pessoa jurídica vai afetar diretamente os estados. Eles acham que eles vão perder 27,4 bi, porque esse dinheiro, o imposto de renda, pessoa física e jurídica, ele é partilhado com os estados e também partilhado com os municípios. Eles aqui estão falando apenas sobre os estados. E como você sabe, e todo mundo que nos acompanha sabe também, esse fundo de participação dos estados, como também dos municípios, é assim, beneficia mais quem tem menos. Isso. Então ele é um instrumento de justiça federativa, né? Porque todo mundo paga o imposto de renda, chega lá no governo federal, o governo pega uma parte e manda para os estados. Os que são mais pobres recebem mais do que os que são mais ricos. Então, é essa que é a lógica da distribuição. Então, quando você reduz drasticamente o imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, das empresas, está eliminando essa receita que é garantida para eles. E eu estava falando de novo agora com o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita, que eu falei com ele ontem, tenho falado com ele acompanhado ponto por ponto, e ele estava dizendo que os municípios ainda não se manifestaram, mas os municípios têm uma encrenca grande, porque alguns municípios, tem muitos municípios no Brasil, que vivem principalmente do fundo de participação dos municípios. Então, isso aí afeta. O que alguém pode dizer em favor da proposta é que o imposto sobre dividendos também pode vir a ser dividido, né? Mas o próprio governo, o próprio Sabino divulgou uma tabela, depois eu falo dessa apresentação de PowerPoint que é bem interessante, que eu acabei de ver agora. Ele fala na tabela dele que vai perder 74 bilhões com essa redução em 10 pontos percentuais do IRPJ, né? O imposto de renda da pessoa jurídica. E vai ganhar com o lucro de dividendos e juros sobre capital próprio, com esse item, vai ganhar 19,42. Então, quer dizer, ele vai receber de dividendos 20 bilhões e vai perder com o imposto de renda da pessoa jurídica 74 bilhões. Então, não tem como compensar. Os municípios estão destacando os estados estão destacando um outro problema. É que quando você elimina incentivos, como o governo está propondo eliminar incentivos, ótimo, elimina incentivo, mas aí o governo federal está se compensando pela perda, mas não está compensando os estados, porque os subsídios federais deixa de entrar dinheiro no governo federal. Né? Quando você elimina esse subsídio, você passa a receber essa receita do subsídio que foi cancelado, o incentivo a determinados setores. Mas
o governo se compensa da perda, mas os estados não são compensados. Né? Tem vários outros pontos aqui em discussão. O Everardo Maciel pergunta principalmente por quê e por que agora. Ele acha que é uma hora errada para fazer uma mudança. A gente está no meio de uma crise muito grande, a economia, né, muito mexida pela crise, pela pandemia. Então é um momento ruim de fazer. E também ele pergunta para quê? Para ganhar o quê? Aí eu falei, bom, o ministro disse que é para taxar os super ricos. E ele falou duas coisas interessantes, Sardenberg. Ele falou, se for taxar os super ricos, taxa no estoque e não no fluxo. Ou seja, é preferível fazer imposto sobre grandes fortunas, que ele até nem defende, mas é preferível fazer isso se o objetivo for esse. E ele lembrou que os super ricos mesmo têm domicílio fiscal fora do Brasil. Na Suíça, em vários outros lugares. Bom, ele defende a tese de que os dividendos já são taxados, tecnicamente já são taxados quando se faz um imposto de renda pessoa jurídica de 34%, né? Agora, tem uma coisa aqui que é impressionante tem duas coisas para falar desse PowerPoint que foi apresentado aos líderes. É que ele é assinado pelo deputado, Celso Sabino, mas ele é assinado também pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central, pelo secretário da Receita. Quer dizer, eu nunca vi isso. Ou é substitutivo do Congresso, ou é um documento feito pelo ministro da Economia e pelo presidente do Banco Central. Tem uma outra, isso ainda está como termina a apresentação. Mas nessa apresentação, no slide 11, tem uma lista de todo mundo que vai perder imposto de renda pessoa física, pessoas. Quem vai pagar mais, segundo a própria tabela feita pelo relator e assinado também pelo ministro da Economia e presidente do Banco Central. É todo mundo que ganha mais de 4 mil. É aquela faixa que eu estou identificando na coluna de hoje, a faixa que ganha mais, que na verdade eu fiz a conta, quem ganha mais de 3.300 e quem ganha, assim, e até 7 mil e até 7.300, né? Que é na verdade o que dá 40 mil, entre 40 mil e 83 mil por ano. Essa faixa da classe média vai pagar muito mais, tanto vai pagar mais que o próprio governo divulgou a tabela prevendo arrecadar mais. Com esse grupo, 10 bilhões. Aí não faz sentido, porque, enfim, quem ganha 80 mil por ano, quem ganha acima de 40 mil por ano, não é super ricos. Então, pelo contrário, ele define Everardo como classe C. Mas diz que é assim que está no IBGE. O fato é que tem muita coisa para ser discutida ainda nessa reforma. Cada hora que você olha um ponto ou você ouve um grupo, você vê ali, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Enfim, é difícil fazer isso nesse momento. E principalmente, é perigoso fazer apressado, como o Arthur Lira, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, quer fazer. Tá certo. Miriam, obrigado, Miriam. Até mais. Até mais.